women to team, but also part of Visualize, enabling digital transformation. I will now like to invite Myra Vasquez, the founder of TV, but also women TV, welcome to the stage. I will now hand this over to you. Hello, thank you. Thank you, everybody. Thank you for coming. It's something different for us because we are doing this online and virtual in Latin America and speak Portuguese, English, and Spanish. I would talk in Portuguese now, and then we are going to start the presentation, okay? Para todo mundo que veio, obrigada. É um desafio aqui falar em diversas línguas. Eu só falo português e inglês, mas a gente quis fazer esse evento da América Latina e quis ter a oportunidade de chamar outras pessoas da indústria para falar. Então, a Maria Luísa, que também é nossa colega do Evento de Printing Brasil, vai fazer a tradução do inglês para o português, do espanhol para o português. E eu vou apresentar um pouco sobre o capítulo da América Latina do evento de printing. So, for everybody that is talking English, Maria Luisa is our colleague. She's going to help us doing the translation and the interpret. And I'm going to present now about the women 3D printing, the chapters here in America Latina, and I will share my screen. So, eu vou apresentar let me, just 1 minute. Malu, você quer me ajudar com a tradução para o inglês? Ok. Olá. Eu falo em português, eu vou apresentar o site, e aí você me ajuda com o inglês, tá bom? Tá bem. Então, eu gostaria de apresentar através do site hoje, do evento de printing. I'd like to introduce you to the website, to the Women in 3D Printing website. Muitas pessoas da América Latina participam do grupo, mas não estão cadastradas no site. There are a lot of people from Latin America that they are engaged in the group, but they never access the website. Então, vocês podem se registrar na plataforma. Tem a plataforma do Slack, onde as pessoas se encontram, de todos os membros do evento de printing. On the website, we have a platform. It's called Slack, and you can register on there. E também tem artigos, os eventos, as histórias das outras mulheres nas diversas áreas. We also have some articles, some stories about women in different areas of 3D printing. E aqui também os capítulos do evento de printing. And we also have listed all the chapters in our group. Você pode conhecer o time e os capítulos de todas as partes do mundo. You can get to know in details our team and information about our different chapters all around the world. E o contato de todas as pessoas, todos os embaixadores, vai estar em cada desses itens. And you can also find the contact from all the ambassadors of all the chapters. Na América Latina, temos 4 capítulos. In Latin America, we have 4 chapters. São Paulo, Buenos Aires, La Rioja e Bogotá.
e queremos aumentar esses capítulos com mais regiões no Brasil e em outros países da América Latina. We want to increase our chapter numbers, not only in other regions of Brazil, but in other countries in Latin America. Então, a ideia hoje é compartilhar os conteúdos, mas também conhecer mais pessoas que possam ajudar o grupo a crescer. So today our goal is not only to share knowledge, but also to socialize and so that we can get in touch with all the members from our group. Então, agora nós vamos começar as apresentações com a apresentação da Andreina Martinez. Now we're going to start our presentation, starting with Andreina Martinez. Ela vai apresentar sobre a manufatura aditiva na área da moda. She's gonna share some information with us about 3D printing and fashion design. Okay, Andreina, can you start? I don't know how to stop here. Okay, great. Hola Mayra, hola, ¿qué tal? Hola. Hola María Luisa. Bueno, yo voy a comenzar mi presentación en español. Creo que pueden entenderlo si hablo un poco lento, pero si no lo entienden, por favor, avísenme y podemos hacer traducción. Olá a todos, eu vou falar mais devagar e espero que todos entendam. Se não entenderem, a tradutora está aqui, viu? Só chamar a Malu. Ok. Com licença, vocês podem digitar. Eu vou deixar a Andreina falar e caso vocês não entendam algo, podem digitar no chat, tá bem? Gracias, Andreina. Los dice que si no comprenden algo, pueden escribir en el chat. En todo caso, como voy a presentar toda la pantalla, no voy a ver el chat. Así que igual, María Luisa, me avisas y me detengo, ¿vale? Vale. Vale. Ok, a ver si se ve bien. Creo que sí, ¿no? Sí. Bueno, ya Mayra me ha presentado. Mi nombre es Andreina Martínez. Soy la embajadora de Valladolid en España para Women in 3D Printing. Nuestra misión es apoyar, promover e inspirar a mujeres en la impresión 3D y la manufactura aditiva. Y les voy a presentar un poco sobre... A ver, que esto no funciona. Ahora. Y les voy a presentar un poco las actividades que hacemos, que llevamos a cabo. Esto es un diagrama que muestra algunas de las actividades que llevamos a cabo y así se pueden ver de manera clara. Hacemos relaciones entre empresas, personas, entusiastas de la manufactura aditiva y la impresión 3D. Hacemos actividades de educación, comunidad, diversidad e inclusión. Tenemos actividades de mentoría y voluntariado. Y también ofrecemos oportunidades de empleo. Tenemos una bolsa de empleo también. Pueden participar. Sin más, quiero presentarles el capítulo o los capítulos que hacen vida en España. Tenemos capítulos en Asturias, Zaragoza, Levante, Madrid, Barcelona y en mi caso Valladolid. Y tenemos también a nuestra líder de Europa, que se llama Elvira León, que básicamente es digamos, la Mayra de Europa, ¿no? Quien coordina las actividades de toda Europa. Y ella está también aquí en Madrid. Como ven, tenemos
muchos capítulos en España y somos una comunidad bien activa, muy activa, y les voy a presentar algunas iniciativas y actividades que tenemos y que llevamos a cabo. Tenemos eventos locales y regionales, tanto virtuales como en persona. Virtuales por la pandemia. Recientemente hemos comenzado con las actividades en persona, con eventos especializados, por ejemplo, TCT, Formnext y una feria que se hace aquí en Madrid que se llama Metal Madrid, que es sobre industrias de la manufactura, entre ellas la manufactura aditiva. También hacemos colaboraciones y eventos en conjunto con otras asociaciones de mujeres en STEM, como por ejemplo Women in Aerospace, con quien hicimos un evento sobre el uso de la manufactura aditiva en el sector aeroespacial. Contamos con ponentes sumamente interesantes de ESA, Airbus y una empresa española que se llama CITD. Y también redactamos noticias y artículos de prensa especializada aquí en España. En cuanto a mi experiencia con la impresión 3D, bueno, yo soy ingeniero aeronáutico y comencé en la impresión 3D con la realización de drones para aerofotogrametría. En mi país natal, en Venezuela, fui cofundadora de una startup de impresión 3D en la que creábamos precisamente drones, entre muchos otros proyectos, y yo era la encargada de la parte de planificación de proyectos y comunicaciones de esa startup. Pero bueno, luego me fui a Madrid y bueno, comenzó un cambio de carrera para mí y empecé a desarrollarme en el mundo del diseño de modas, haciendo un máster en tecnología e innovación en diseño de modas. Y esta camiseta que ustedes ven aquí, esta es impresa en 3D. Fue parte de mi trabajo de investigación y, bueno, investigación que todavía estoy llevando a cabo, que es sobre el uso de la impresión 3D en la industria de la moda para hacer frente a los retos de sostenibilidad. Como muchos saben, la moda es una de las industrias menos sostenible, más contaminante, y la impresión 3D se propone como una posible solución para este problema, porque precisamente nos permite imprimir a demanda lo que vamos a utilizar. También podemos reciclarlo, podríamos crear otros accesorios, otras cosas a partir de una prenda, pudiendo ser una solución a estos problemas que se presentan. Solamente les voy a dar como una radiografía o como una fotografía mejor del estado de la moda impresa en 3D, ¿no? En principio, no hay materiales especializados ni tecnologías únicas para la industria de la moda. Son muy pocas las empresas, yo creo que solamente el caso de Stratasys, que es una de las empresas que ha investigado mucho más y ha trabajado mucho más en el sector de la moda, pero no hay un material específico para que sea cómodo para vestir, no hay tecnología todavía que sea única para la moda. Lo que existe es que hacemos uso de otras máquinas, para otras industrias y se adapta a la industria de la moda. Es un trabajo de muchísima creatividad. Otro problema que existe para la moda impresa en 3D es la curva de aprendizaje de los software CAD, que no muchos diseñadores saben diseñar en 3D. Eso es una limitante. Muchos de ellos desconocen las tecnologías de impresión 3D y las técnicas de postprocesado. Y ya, bueno, ya eso es otra barrera, ¿no? Y también está que hay una baja adopción de estas prendas hechas con esta tecnología por parte de los clientes. Las piezas de la moda impresa en 3D
en general que son más vistosas son piezas de alta costura, piezas de museo, piezas para coleccionistas, piezas para películas, pero muy poco se ve un uso en el día a día, en la moda del día a día. Esto está aumentando. Hay muchas pequeñas empresas que hacen accesorios impresos en 3D, por ejemplo, joyería, bolsos para llevar cosas, pero ropa como tal todavía no es algo que sea muy común. Y en cuanto a la sostenibilidad, todavía está incipiente, o sea, todavía está en un nivel muy bajo, porque todavía no hemos logrado medir, no hemos logrado entender si realmente la moda impresa en 3D es más o menos sostenible, ¿no? Entonces, es un ámbito que está en pleno crecimiento, está creciendo muchísimo y creo que eventualmente la ropa que llevemos en el futuro va a ser impresa en 3D. ¿Quién sabe, no? Y bueno, para no hacerlo más largo, quería invitarlas a unirse a Women in 3D Printing. Nosotros en España queremos hacer más actividades en español. Tenemos muchísimas actividades en inglés, tenemos muchos contenidos en inglés, pero muy pocos en español. Entonces, bueno, queríamos aprovechar esta oportunidad que nos está dando Mayra y todas ustedes y todos los asistentes hoy para crear estos puentes que nos permitan hacer más actividades y generar un networking mucho más fuerte entre nosotras, ¿no? Así que bueno, las invito a seguirnos en Instagram y si tienen alguna duda pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, que es este, y seguramente nos pondremos en contacto con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Andreina. Sí, sí se entendió. Sim. Estoy preocupada. Eu tenho algumas dúvidas. Você me entende assim? Sim. Você disse que não tem material específico para impressão 3D para as roupas. Que tipo de material é usado hoje? Bueno, ahora lo que más se usa es TPU y poliamidas, pero en la moda creo que estamos buscando un poco más de textura suave con la piel y podemos también trabajar, por ejemplo, con nylons o incluso hay gente que está desarrollando e investigando sobre algodón, sobre otros tipos de materiales o biomateriales que se puedan utilizar para imprimir ropa y que sea cómodo. E hoje eu acredito que desafio da impressão 3D é o tempo de impressão para ter uma peça pronta, certo? Claro, claro, porque... Existem pesquisas em como fazer isso, ter uma escala, ser mais rápido, como que isso funciona? Claro, hay una realidad importante que estamos muy acostumbrados a la moda fast fashion, a la moda que queremos ya, que la compro y a los 5 minutos la tengo en mi puerta de la casa. Y realmente es cuestión de preguntarnos si eso es realmente sostenible, ¿no? Sí. Y ciertamente queremos producir ropa impresa en 3D más rápido, queremos llevarlo todo más rápido, pero ciertamente podríamos preguntarnos si esa realmente es la solución, ¿no? Sin duda, yo creo que hay que hay que mejorar en la velocidad de impresión, eso no hay duda. Sin embargo, la pregunta es realmente si realmente necesitamos todo tan rápido. Então, talvez pouco mais rápido a impressora e pouco mais devagar as pessoas para chegar num equilíbrio. Claro, sí, 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 sí. E
Uma das perguntas aqui, a Juliana Soares está falando que está desenvolvendo um material verde com origem na cana-de-açúcar. E eles precisam, então eles estão fazendo novas possibilidades aí de materiais, né? Eu trabalho bastante com impressão 3D em odontologia, então a gente usa principalmente impressão em resina, né? Existe desenvolvimento para esse tipo de tecnologia também para a impressão de roupas ou outras aplicações na moda? A ver, que no te entendí lo último, perdón. If you are using the LCD printer or the SLA printer for doing clothes or just for other things like jewelry or something different, what kind of technology or 3D printing technology you can use for clothes? Do you think that it's possible to use different from filament? Ok. A ver, yo en mi caso he usado solo FDM. Por supuesto, Stratasys usa su tecnología PolyJet. Y claro, también hay cuando se trabaja con poliamidas, también está el SLS, pero yo no he trabajado con SLS de momento, solamente con FDM. Por supuesto que el SLA también te permite realizar otras cosas con otros accesorios, más que todo, joyería, entre ellos, pero cuando hablamos netamente de moda o de textiles, es mucho más común ver FDM. Okay. A Luíse perguntou se existe algum estudo sobre o impacto no futuro da impressão 3D dessas roupas, se tem como saber como o mercado qual vai ser o impacto no mercado. Sí. Bueno, Luis, casualmente ese es mi tema de investigación de mi tesis de maestría y estoy haciendo una suerte de state of the art, de saber cuál es la situación de la sostenibilidad de la ropa impresa en 3D, para saber en qué punto nos encontramos, porque hay un problema con la impresión 3D que si no empezamos a pensar en la sostenibilidad, vamos a imprimir, 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 y va a ser el mismo caso que con el fast fashion. Y entonces no estamos resolviendo el problema. Entonces, allí va mi investigación. Así que en cuanto esté lista, pues la publicaré y te daré respuesta. Quando temos materiais diferentes, hoje existe um problema para descarte, to trash, to discard this. Sí, para separar, ¿no? Sim. Você conhece ou tem visto estudos sobre essa parte de reciclagem, como ter menos lixo, poluição? Bueno, cuando hablamos sobre todo de ropa impresa en 3D y la sostenibilidad, la parte más importante es el diseño. Y en la fase de diseño lo importante es crear la pieza para que sea desensamblada, para que sea separada, para que la puedas reciclar más fácilmente. Hay una empresa que lo hace ya, que se llama Hilos. Es una empresa que está en Estados Unidos. Ellos hacen zapatos con una suela impresa en 3D. La suela es impresa en 3D y la parte que cubre el pie es con cuero. Y ellos usan solamente 1 gramo de pegamento por zapato. De manera que cuando el producto ya no sirva, el producto se devuelve a la empresa, ellos lo desensamblan, lo separan
y pueden volver a usarlo, pueden reciclarlo, pueden hacer otros usos. Entonces yo creo que parte de la sostenibilidad está en la fase de diseño. ¿Cómo vamos a diseñar la pieza para que sea descartada, para que vuelva al círculo y vuelva a empezar? Entonces, te puedo decir que sí, hay una empresa que lo está haciendo. Seguramente habrán más, pero la que tengo más fresca es esta compañía. I will try in English because I don't know if you're going to understand in Portuguese and Spanish. Do you think the users, they need some rules or some guides to use to understand better how to avoid to waste a lot the materials? El usuario que compra la ropa, ¿no? Tú y yo Oh, que compramos... the users of the printers. Of the printer. Eu perguntei se os usuários das impressoras deveriam ter guias ou orientações de uso para descarte, para reduzir a produção de lixo, porque o que eu vejo hoje é que as pessoas produzem muitas coisas, simplesmente descartam, jogam fora de qualquer forma, né? E eu acho que às vezes sem intenção, com boa intenção, não sabem que estão produzindo um lixo tóxico, né? Então, talvez nós, como usuários, deveríamos ou poderíamos fazer algumas orientações dessa forma? Sí, sí, yo creo que es un poco de conciencia medioambiental. A ver, sabes que está generando algo que puede ser contaminante y simplemente no lo estás reciclando. Entonces yo creo que necesariamente cuando hablamos de impresión 3D también, es importante decir que hablamos de impresión 3D como una solución a la sostenibilidad, pero estamos creando también más residuo. Entonces yo creo que es importante cerrar ese círculo y entender que dentro de la impresión 3D también hay que ser sostenibles, ¿no? Y hay que tener cuidado con los residuos que generamos, hay que tratar de... a ver, yo entiendo que hay piezas que salen mal y pues que hay que descartarlas, pero que eventualmente podríamos tener una mejor manera de descartar esas piezas, de ver qué hacer con ellas o ver en general cómo podríamos hacer para disminuir eso, ¿no? Por ejemplo, recientemente he estado leyendo que la ISO va a sacar una nueva normativa sobre la economía circular. Y eso va a ayudar muchísimo también a entender y a normalizar y a estandarizar todos estos temas que a veces no nos quedan muy claros. No para todo el mundo la economía circular significa lo mismo. Entonces, vamos a ver qué sale en esta nueva normativa. Sim, é importante porque em países diferentes tem formas diferentes de descarte, de orientação. Então, em alguns lugares isso é mais prejudicado do que em outros, e as pessoas não sabem o que fazer com aquele material, como descartar, ou quando precisa, tem algum erro na impressão, precisa descartar e não tem uma orientação de como fazer isso de forma correta, né? Claro. Muito bom. E como você vê a diferença? Você falou que você veio da Venezuela e agora está na Espanha. Como você vê essa diferença da tecnologia ou na América Latina para a Europa? Como você vê essa diferença? Como você acha que poderia melhorar aqui em relação à Europa, em relação aos Estados Unidos, enfim? Sí. A ver, lo interesante de estar en Europa, de estar en España, es la exposición a las tecnologías. Vamos a estar muy claros que no todas las empresas tienen representaciones en América Latina. Y si la tienen, son representaciones comerciales nada más.
Entonces, digamos que aquí en Europa lo positivo es que tienes acceso a ver esas tecnologías, a preguntar, ir a ferias del sector y es más fácil entrar en contacto con otras personas, sin lugar a dudas. Por ejemplo, en Latinoamérica, mi experiencia con la impresión 3D fue relativamente corta y claro, tampoco tuve mucho tiempo para desarrollar y visitar otras cosas que se pueden estar llevando a cabo en Latinoamérica. Entonces, precisamente esa es la idea que tengo o que tenemos el Grupo de España con Latinoamérica de generar más eventos y más interacción entre los equipos de Latinoamérica y de España en español, para poder hacer más eventos, más y que se puedan conectar, ¿no? Porque yo creo que eso es lo más importante, porque no es que Latinoamérica está allí aislada y España está aquí aislada, sino que más bien podamos crear sinergias hacer que todos podamos crecer juntos. Sim. Dos desafios desse evento foi conseguir conectar as pessoas do Brasil e dos outros países da América Latina por causa da língua. Apesar de estarmos próximos, muitas vezes a língua separa a gente, né? Então, a maior parte das pessoas são do Brasil, provavelmente, até por uma questão de, talvez, de falta de identificação. O que você acha que... Eu acho, não sei se é verdade, mas eu acho que até teria mais pessoas da América Latina num evento na Espanha do que num evento como esse hoje para a América Latina, você não acha? Es probable. Claro, porque el idioma realmente es complicado. A ver, tú me entiendes cuando yo hablo español, pero yo no puedo hablar portugués. Igual al revés. Tú no hablas español, pero sí entiendes. Y entonces, ciertamente el idioma puede ser una barrera, pero yo creo que puede ser, podemos atravesarla. Yo creo que tenemos la herramienta, por ejemplo, nuestra querida traductora, que también que nos pueden ayudar. Yo creo que si hablamos un poquito lento, se puede entender y yo creo que podemos hacerlo, de verdad que sí. Sim. Esse é a primeira tentativa de aproximação e espero que daqui comece a ter surgirem mais mulheres da América Latina que se interessem e se aproximem do grupo. Esa es la idea. Então, deixa eu ver se tem alguém mais tem perguntas para a Andreina? Any questions? Ok. Andreina, muito obrigada pela sua apresentação. Foi Gracias. muito bom, muito interessante. Obrigada pelo seu trabalho no Images Printing também. E faremos outras vezes, vamos insistir, fazer try more. Eso es. Gracias Mayra por organizar este evento, a los asistentes y bueno, esperamos hacer más eventos en el futuro. Obrigada. Gracias. Okay. Now we are going to start with Julia. Julia is going to talk about the DLP printers, and she's talking from Hong Kong. So big thank you for you, Julia, for all your efforts to be here today, the time zone and all the other things. So thank you for coming. I'm just going to introduce you in Portuguese too, and then you and Maria Luisa is going to work now, okay? So, a Júlia vai apresentar agora sobre as impressões em impressoras DLP, impressoras de resina.
E ela está falando agora de Hong Kong. E a Maria Luísa vai fazer a tradução, ela vai falar em inglês. E aí, para facilitar que todos participem, a gente pediu para Malu fazer a tradução. Então, a Júlia vai falar uma parte, interrompe, e a Maria Luísa continua. E aí, já vou aproveitar para agradecer agora em português, tanto a Júlia quanto a Maria Luísa. As duas estão na China agora. A Júlia em Hong Kong, a Maria Luísa em Macau, e elas estão falando com a gente, acho que 4 horas da manhã agora, e fazendo essa gentileza de vir aqui compartilhar esse conteúdo com a gente. Então, agradecendo em português, thank you in English, gracias in Spanish, all the languages. Thank you for being here today. You can go, Julia. Okay. Julia is recovering too, so maybe she's a little bit, she'll have to stop a little bit and we will wait. Yeah. Don't worry, Julia. Yes, so thank you so much, Mayra, and thank you also, Andreina, for your presentation. My Portuguese and Spanish, unfortunately, is not so good, so I can follow a little bit, but... Okay. Obrigada a todos, Maíra. Meu português e espanhol não são bons, então eu tenho que falar em inglês. Yes, and thank you, Maria, for helping us with the translation. That's really great. Okay, 1 second. I'm going to share my presentation. Um momentinho enquanto eu compartilho a minha apresentação. Oh, 1 second. Oh, la, la. Okay, 1 second. I wanted to share a PDF. Maybe I just share a real presentation. Okay, one. Sorry. Okay. Take 1 sec. Okay, I can already start talking about what I do. I work for a 3D printing manufacturer called Ackuretta. And we manufacture LCD 3D printers for dentistry. Eu vou começar falando o que eu faço. E eu trabalho para uma empresa de 3D chamada Ackuretta. Nós fabricamos impressoras LCD para odontologia. Now we can do it. So yes, we produce 3D printers for dentistry, and that means that you can print a lot of different applications for a dental workflow that can actually be used intraorally for a very long time. Some resins are actually, you can actually use them permanently. Other resins you can only use for up to 30 days in your mouth. And then some resins do not have a medical, so they're used them intraorally. Nós fabricamos impressoras 3D para odontologia e dentro do nosso workflow nós produzimos resinas que podem ser usadas por muito tempo, por um tempo indefinido, e outras que podem ser usadas por 30 dias na boca. Então elas têm diversas aplicações diferentes que podem ser aplicadas no consultório dentário. I hope everybody can see my presentation. Please let me know if you can't. So I would Espero start que todos real quick. consigam ver minha apresentação. Por favor, avisem se tiver algum problema. Tá, tudo ok. Everything's okay. All right, then let's start. So the first question is, why do you use 3D printing in a dental office or in a lab? A primeira pergunta, por que usar uma impressora 3D num consultório ou num laboratório dentário? Because the reproduction rate with a 3D printer is really fast and you can produce very accurate pieces that can be used intraorally. So therefore, dentists and also lab technicians can save a lot of time
and money by starting to use 3D printing? Dos motivos é que você pode otimizar a produção de aparelhos para usar na odontologia, porque você vai encurtar o tempo de confecção, isso vai beneficiar tanto os dentistas quanto os técnicos dentários. And for the patient, it also makes a big difference because they can actually get restorations the same day or within only a few days. It happens much faster than with traditional workflows. E para os pacientes isso também apresenta uma grande vantagem, porque ele vai poder ter restaurações instaladas já no mesmo dia ou com poucos dias de diferença. E isso vai trazer muito maior conforto para o paciente. So here's an overview of everything that you can do with resin 3D printing and dentistry. I'm not going into detail with everything, but you can actually 3D print entire dentures, which is an entire replacement. These dentures can be loose, or it can actually be an implant that is going to be attached through metal, screws pretty much in the mouth. Aqui temos uma visão geral de tudo que conseguimos fazer para a odontologia com impressão 3D, e nossa gama de aparelhos vai desde próteses removíveis até próteses fixas sobre implantes, que vão precisar de parafusos para serem fixadas na boca. So what does Ackuretta do? Ackuretta supplies every step of the workflow. So we have a CAM software that's Alpha 3D. We have 2 3D printers right now, the Sol and the Dentique. And we also have for post-processing. So with resin 3D printing, you need to wash every printed part, and you also need to have a curing unit. What we really emphasize is step, it is a validated printing workflow, which means in the end, you have biocompatible parts that are safe to use for patients. And there is a lot of testing that you have to do behind this. O que é que a Ackuretta faz? A Ackuretta fornece produtos para todas as etapas do seu workflow digital. Então, nós fornecemos não somente as impressoras, mas também todo que ofereça um suporte para pós-produção, para polimerizar os aparelhos, e também os nossos materiais, nós nos preocupamos que eles sejam totalmente biocompatíveis. E isso envolve muitos testes, muita pesquisa. So what are we looking at with 3D printing technology in dentistry? We have SLA printing, stereolithography, liquid crystal printing, which our printers are LCD printers, and you have digital light processing, which works with a projector. So SLA works with a laser. The problem with the SLA printers is that they are relatively slow, and they have a little bit of accuracy and XY resolution issues. So while they were... Sorry, yes. Bom, os tipos de impressoras que nós produzimos, nós temos a impressora SLA, que é estereolitografia, e também a LCD, que é líquido, e ela começou a falar agora da SLA. Julia, can you just repeat what you just said about the SLA? Yes, I will repeat. So SLA printers work with a laser. The laser, this is one of the first technologies with resin 3D printing, and so it was long the most used also in dentistry. We can see some issues with accuracy and the XY resolution over time. A LCD, a SLA, ela utiliza laser, e ela é a mais usada na odontologia, e nós conseguimos observar alguns problemas com relação à acurácia ao longo do tempo. Yeah. So with the LCD printers, what we are able to do now, because we've changed the technology to monochrome LCD 3D printers, is that the accuracy is really high, but you still also have high-speed printing. So now you can really combine accuracy and high-speed 3D printing. Com o LCD, o que nós evoluímos é que utilizamos uma tecnologia
monochrome, e com isso nós conseguimos uma acurácia melhor. Então, conseguimos combinar uma acurácia melhor com rapidez. Yeah. With DLP printing, actually, accuracy can also sometimes be a problem. And also the layer thickness of every layer cannot be as small as it is for LCD or for SLA printing. So layer thickness in DLP can sometimes be a problem for very intricate prints that you need for dentistry. Com a impressora DLP, a acurácia, ela não é tanto um problema, porém, nós podemos ter problemas com a espessura das camadas, e isso pode ser problemático dependendo da precisão dos detalhes que nós necessitamos para nossas peças odontológicas. So this is why at Ackuretta we focus on LCD technology at the moment. Então, é por essas razões que nós focamos na tecnologia LCD. So this is our 3D printer at the moment that we use the most, that is the Soul. We really focus on, because we work with dentists and technicians. So it's not their daily job to do 3D printing. Their daily job is to help patients. So what we have to do as manufacturers is we have to provide a really easy to use tool that produces safe results. Essa é a impressora que a mais utilizada agora, ela se chama Sol, e a nossa missão é facilitar o trabalho dos dentistas e dos técnicos, porque a função deles não é fazer simplesmente impressão 3D. A função desses profissionais é ajudar os pacientes, e nós estamos aqui para facilitar isso. So I just touch real quick. We have this printer works with monochrome LCD. I will talk about more what it means to do monochrome LCD printing. And so the basic fact of it is it's going to be a lot faster than RGB printing. And I will talk about the difference between the two in a second. Also, yes. Essa impressora, ela trabalha com a tecnologia monochrome LCD e ela é muito mais rápida do que as impressoras que trabalham com tecnologia RGB. All right. So what is the difference between a monochrome versus an RGB screen? So your computer has an LCD screen in it, right? Computers and TVs need RGB, red, green, and blue screens because you need to see color. Qual a diferença entre a tecnologia monochrome e a tecnologia RGB? Bom, o seu computador, ele tem uma tela de LCD, certo? Então, essas telas de LCD, elas precisam ter vermelho, verde e azul para poder gerar cor. Yes. So, RGB LCD screens are not made for long UV light, long UV light exposure. Because every pixel is divided into 3 sections, green, red, and blue. Essa tecnologia RGB, ela não é desenhada para ser exposta a longo tempo para luz UV, porque ela precisa ter essas 3 cores, vermelho, verde e azul. So, but for 3D printing, so you have a long time UV light exposure because you need to cure the same need color for 3D printing. So therefore we move to a monochrome LCD that has no sub-pixel division, and therefore it has improved UV light transmission. Então, para a impressão 3D, na verdade, você precisa deixar exposto à luz UV por muito tempo para poder ter a presa do material. Só que nós não precisamos ter cor para fazer impressão 3D, então por isso nós passamos a usar a tecnologia monochrome, que não precisa utilizar cor, e não tem subdivisão de pixels. So the key impact is going to be that the curing time is faster, and the other thing is too that the LCD screen will have a much longer lifespan. Então, a vantagem é que o tempo de presa do material ele vai ser menor e a impressora ela vai ter um tempo de duração
o tempo de longa vida dela vai ser muito maior. And again, this is really important for dental professionals who don't want to have to replace any parts in their 3D printers on a regular basis. So therefore, monochrome LCD really makes a big difference to them. Então, isso é uma vantagem para profissionais dentistas, que eles não vão precisar reparar peças, trocar peças de suas impressoras num curto espaço de tempo. Okay, so here just a speed comparison, so you see how much faster is a monochrome printer versus an RGB printer. E aqui nós mostramos a diferença de velocidade entre uma impressora monocromo e uma impressora RGB. All of these are printed at 100 micron layer thickness. One you can imagine is one set of your teeth, either the upper or the lower case. Esse aqui, todas essas impressões foram feitas com a velocidade de 100 microcamadas, e você vê aqui o tempo necessário para imprimir cada um desses tipos de peças dentárias. Okay, so also with Soul, we made it even faster because we changed the technology of the build platforms. So usually every printer is delivered with a standard build platform that is a specific size. What we said is dental professionals probably need less volume, but want to print faster to provide better patient care. So we've developed smaller build platforms. Yes. Com a Sol, nós também otimizamos o tamanho da plataforma, porque os dentistas, eles necessitam de menos volume, mas eles querem que a sua impressão saia mais rápida. Então, dessa forma, nós otimizamos, diminuindo o volume, e isso facilitou diminuir o tempo de impressão. Yeah, so it makes it like the medium one makes it 50% faster, and the small one even makes it 60% faster. And this is really cool if you need a replacement for one tooth only in the front or so. You can really print the teeth in 15 minutes, and your dentist can deliver it to you. If you're a fast dentist, he can do it in 1 hour. Let's say it takes about 1.5 hours if you take your time. Então, nós conseguimos, de um modo geral, otimizar em 50%, reduzir em 50% o tempo de impressão, e com plataformas com peças menores, nós reduzimos em até 60%. E isso é uma vantagem incrível se você precisar fazer restaurações unitárias. E se o dentista trabalhar rápido, ele consegue fazer em até 1 hora, mas o tempo em média é de 1h30 para finalizar uma restauração. All right. So also what we do is we have an semi-open material system, and we do this because we want to validate the resins together with the resin manufacturers to ensure that patients have safe products, as I said in the beginning. Nós utilizamos materiais semi-abertos, e isso pode facilitar o processo de fabricação de peças dentárias. So there are different printers available. Some printers don't come with any material calibrations at all, and then you have to do the resin calibration yourself. And I will later also talk about resin calibration a little bit. Myra asked me specifically to do that. I'm happy to give you some details. Yeah, I'll let you translate. E nós temos diferentes impressoras, e muitas vezes nós temos que calibrar elas. Muitas vezes elas não vêm com a calibração feita. Então, nós temos que calibrar a resina, e Maíra me pediu especificamente para falar da calibração da resina. And other printers and resin printers especially come with material calibrations only for their own resins that they produce themselves, which makes it really difficult for people to leverage all the opportunities that are on the market. Because some companies produce really good resins, and then you cannot use them because the printer is only locked in for specific resins. Muitas impressoras, elas limitam o uso de resinas a apenas as fabricadas pela própria marca. E isso limita o que podemos fazer, a gama de opções que poderíamos fazer usando resinas, diferentes tipos de resinas, em diferentes tipos de impressoras. I don't think we need to look at this. I'm going to skip this.
Yes, and one of the most Eu important vou passar isso steps. aqui, acho que não precisamos olhar. One of the most important steps in 3D printing is curing. The curing after the 3D printing and after the washing. Uma das etapas mais importantes da impressão 3D é a polimerização. A polimerização e depois a lavagem. Because the materials have to undergo testing, we need to make sure we have a class 2 curing unit. In medical, that means that it can stay intraoral for several months. There's no defined time when you have to remove that 3D printed part from the mouth. So therefore, it is really important that we make sure that every printed piece is cured according to the resin manufacturer's instructions, because they do the testing. Para nosso workflow, é importante que nós tenhamos materiais que são classificados como classe 2. Isso significa que eles podem ficar na boca do paciente por vários meses. And what I like personally about our system is also this curing unit is also open material system, which means we have the resin profiles already there because we want to make it easier for them. However, at the same time, you can always input your own material as well. So it is a semi-open system. Uma vantagem do nosso sistema é que ele é aberto. Então, você pode utilizar outros materiais nesse nosso sistema e, na verdade, torna ele semi-aberto. Okay. Just a comparison between our RGB 3D printer, that is the Dentique, and the Sol, that's the monochrome LCD. So when it comes to pixel size of the LCD screen, they are very similar. Julia, aqui é uma comparação das nossas duas impressoras, LCD e RGB, e vocês podem acompanhar os números aí. When it comes to speed, because the Dentique is an RGB, it is a lot slower than the Sol. Pixel, e quando falamos, primeiro se falou dos pixels, e a segunda linha é da velocidade, e você pode ver como a LCD é muito mais rápida. I think that's it. All right, I'm going to skip through here real quick. I want to show you Eu from vou what passar our um pouco dentists rápido do. agora, e eu quero mostrar trabalhos feitos por dentistas. So this is some photos from some of the people I work with, which I really enjoy seeing. I know for some people who don't see dental photos every day, this is maybe a little bit uncomfortable, I'm sorry. Esse aqui são trabalhos de pessoas que eu adoro trabalhar com elas, e eu peço desculpas para pessoas que não estão habituadas a ver fotografias odontológicas. Isso pode parecer um pouco chocante. On the right, an implant, and this is going to be a trial implant for a patient to see what their smile would look like with the permanent restoration. No lado direito, nós temos um implante, e aqui vai ser um provisório, vai ser um mock-up para ver como é que o paciente vai ficar com dentes, para simular. And that is very important because your smile isn't just like a haircut. You know, you don't just grow your hair a little bit longer. Implants cost thousands and thousands of dollars. I'm not sure how much it is in Brazil, but it's a very expensive thing to do. E isso tudo tem que ser feito com muito cuidado. Isso é muito importante, fazer essa análise, esse provisório, porque os implantes, eles não são um corte de cabelo, eles custam, eu não sei quanto custa no Brasil, mas eu sei que eles custam milhares de dólares, são muito caros. Yes, and also these implants are used while so what happens when you get an implant is you get screws placed onside the bone, right? So that needs to heal first. So therefore, in order for you to be able to continue life normally, you get a provisional implant that will help you heal during that time. So that's what it's used for as well. Implantes, eles são parafusos, a grosso modo, parafusos que são colocados, são inseridos no osso. Então, você, na verdade, precisa de uma restauração provisória, enquanto aguarda o tempo de cicatrização.
All right. Now I would talk about resin calibration. Agora eu vou falar da calibração da resina. So resin calibration requires around 3 steps. I was asked to not exactly tell our process because we don't necessarily want everyone in the world to exactly follow these steps. So just disclaimer. Nós temos 3 etapas aqui, só que eu não vou falar exatamente como nós fazemos, porque nós não queremos que todo mundo no mundo siga tintim por tintim o nosso procedimento. Okay, the first part is establishing the curing parameters. So what happens is you take a piece of bath film, for example, you place a drop of resin on top of that, and then you cure it. You check how many seconds does it take to cure this piece of the resin, and then you need to use a micrometer to measure it. A primeira etapa é estabelecer os parâmetros de polimerização. Então, o que acontece? Você pega um filme, você coloca resina em cima desse filme e você polimeriza. I'm sorry, I got a little bit lost. You cure, you get the film, you put the resin and you polymerize, and then? And then you use a micrometer to measure it, the thickness of the resin. Desculpa, eu me perdi um pouco. Então, você usa um micrômetro para poder medir a espessura dessa camada. Yeah, I will speak slowly here. Then you need to define those values. How thick is that layer and how long did you cure? Então, você tem que estabelecer esses parâmetros. Qual a espessura da camada e quanto tempo você levou até atingir a polimerização. Based on these values, you can deduct how long does it take to cure the same resin at 100 micron layer thickness, at 50 micron layer thickness, and 150 micron layer thickness. Então, baseado nesses números, nesses parâmetros, você vai determinar quanto tempo você precisa para polimerizar uma espessura de 100 microcamadas, 50 microcamadas e 150 microcamadas. Then we go to the second step, the shrinkage calibration. Então, passamos para a segunda etapa, que é a calibração do encolhimento. Every resin will have a certain amount of shrinkage. Toda resina, ela vai encolher um pouco. So we need to make sure that this shrinkage is within our accuracy tolerance. Temos que nos certificar de que essa diferença ela vai estar dentro de um parâmetro aceitável de acurácia. So what we need to do is we need to print a piece, the calibration samples, I have them here. So these are the calibration samples on the right. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que imprimir umas amostras de calibração, que é essa imagem que vocês veem na tela. We have one for the x-axis, the y-axis, and the z-axis. So here you see the letters on the piece. All the way on the right is the one for the z-axis. Nós temos um para o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. E depois nós temos, você consegue ver as letras em cada amostra dessa, apesar de não estar tão claro, né? Mas... So you measure each part after it's printed, and then you measure it again after several hours, and you do that multiple times after each print. Você faz a medição assim que terminar a impressão e depois de algumas horas. So you have a value based on the STL file you have a value you want to reach. And then you need to adjust the scaling ratio in Alpha 3D, in the CAM software, to achieve this goal. Então, você vai ter os valores que você estabeleceu do seu arquivo STL
e você vai ter que calcular baseado no seu objetivo usando o alfa 3. And so how do we know how to adjust it? There is a calculation behind it that tells us at which point we need to adjust the scaling ratio. E como é que eu vou saber como ajustar? Tem um cálculo a ser feito que vai determinar como é que vai ser a razão da proporção. Yes. So the industry standard for dentistry is 80% of the value needs to be plus minus 100 micron. Então, o valor padrão para a indústria odontológica é 80% do valor, mais ou menos 100 microns. And then we can call it high accuracy. E se estiver dentro desses parâmetros, nós consideramos que a acurácia é alta. Here I just show you a screenshot on how this looks in our CAM software to do the scaling ratio here. Shown in the section here. I know it's a bit small. Eu sei que está um pouco pequeno, mas esse aqui é uma captura da tela mostrando todos esses parâmetros. Okay, then the last step is to print a full arch case. A última etapa é imprimir um arco completo. So on the left side, you see an accurate model. On the right side, you see an inaccurate model. No lado esquerdo, você vê um modelo preciso e no lado direito você vê um modelo que não está muito preciso. The red areas are indicating that some over-curing has happened, which means there is more resin attached to the print than we intended it to. As partes vermelhas mostram que teve resina que não ficou bem polimerizada, então isso significa que nós tivemos mais resina aderida do que gostaríamos. On the right side, all the blue shows you that the material shrunk too much after it was finished printing, or maybe after the curing process, or maybe after 24 hours. So this is how we indicate that if it's shrunk too much, it's blue. No lado direito, nós vemos toda essa parte azul, quer dizer que encolheu demais, tanto ou imediatamente, ou após algumas horas, ou até após 24 horas. Tudo em azul é que encolheu muito. And based on this, we can then fine-tune our parameters and make sure that the results come out accurate as we request them. Baseado nisso é que nós podemos fazer um ajuste fino da nossa impressora e poder conseguir uma acurácia melhor. Okay, last step. What I think is very important to mention is accuracy in 3D printing is very much about the quality of the resin. Bom, nossa última etapa vale ter em mente que muito da acurácia em impressão 3D está relacionada à qualidade da resina. So one really important thing is batch consistency, which means every big production of resin is exactly the same as every other batch. Um ponto muito importante é a consistência de cada lote. Quer dizer que você quer que cada lote tenha uma qualidade semelhante a todos os outros. Yes, because especially with the parameters, if anything changes from batch to batch, then the parameters would also have to change in the printer. Especialmente com relação ao ajuste dos parâmetros, porque se você tem uma resina de um lote que vai diferir do outro lote, então você sempre vai, seus ajustes, eles não vão funcionar, você sempre vai ter que estar reajustando sua impressora. Shrinkage we talked about. Nós já falamos sobre encolhimento. Toxicity, so resins are generally toxic. So therefore, we need to ensure that the finished printed part, and that happens through biocompatibility testing, doesn't show any signs of toxicity anymore. Toxicidade, nós temos que fazer testes
de biocompatibilidade para nos assegurarmos de que as resinas não sejam tóxicas. And then sedimentation. So in 3D printing with resins, it is a very frequent issue. If the resin isn't mixed properly, that it will lead to failed prints. So some resins have more sedimentation than others, especially cheaper ones when they have a lot of fillers that might cause a problem. Então, outro ponto é a sedimentação. Nós temos que prestar atenção nisso e muitas vezes quando a resina não está bem misturada, ela vai sedimentar mais. Também algumas resinas, principalmente as mais baratas, elas têm uma taxa de sedimentação maior do que outras. And then UV stability to ensure that the printed piece is actually stable over a long period of time. And again, that happens through the testing of the mechanical properties and the biocompatibility testing. E também a estabilidade UV, porque ela vai ter que ser exposta por muito tempo a esse tipo de luz. Então, temos também testes biomecânicos, testes mecânicos e testes de biocompatibilidade. Okay, so that is it from my presentation. Maria, I thank you so much for your translation. I hope I didn't speak too fast. Terminei minha apresentação e agradeço eu que agradeço a você também, Júlia. So you have questions, please feel free to ask any questions. I know this is a lot of information about technical Por things. favor, se sinta livre para fazer quaisquer perguntas que queiram. Eu sei que pode ser muita informação, então estamos aqui para tirar as dúvidas. Thank you, Julia. It was amazing. It was much more than I asked you. I love it. A lot of good information. You didn't tell all the secrets, but there are a lot of good informations. It was great. And let me see if anybody's asking something. So, they asked during your presentation about the time to print. So you told that one crown using your printer is going to be ready in close to 15 to 20 minutes, is it? Yes. How it was before this improvement of the platform? How long it takes to usually to print one crown or something like this? Okay, let's talk about crowns because I think this is easy, right? Crowns are, I'm gonna try to show this here, are relatively small. If you look at your teeth, you know how big a crown is. So the RGB 3D printers with crowns, I guess around 40 minutes. Let me check my slide real quick. I think it takes around 40 minutes with an RGB printer. I have that here. Yeah. Are you talking about 100 microns? Oh, yes, I probably, yeah. So as a standard layer thickness, I would talk 100 micron layer thickness. However, in crown printing, we usually go a little bit thinner with the layer thickness, right? So we usually go for 50 micron layer thickness. So the interesting thing is, of course, because crowns then don't end up having too many layers, it's printing faster. RGB printers would take for a 50 micron layer thickness, probably about an hour. Now with the monochrome LCD, you already print so much faster. You would be able to produce this in 30 minutes, even at a 50 micron layer thickness, or like 30 to 40, I would argue. And then with the newer build platforms, which is really cool, is you print this in half the time. So if you print at 50 micron layer thickness and 40 minutes, you can do 50% off, and then you are going to be at 20 minutes. Here again, really important is to see the difference in the resin. Every resin is going to have different curing times. Sorry, did you want to translate? Bom, eu vou resumir, foi muita coisa. Resumindo, cada impressora vai ter um tempo de cura, um tempo de polimerização diferente, e pelo que eu vi aqui, a espessura padrão é a de 100 microcamadas. Mas se você conseguir ajustar para 50 microcamadas, você consegue imprimir em 40 minutos. Quando você imprime coroas unitárias, que a pergunta, se eu não me engano, foi sobre coroas,
você tem que ajustar com camadas mais finas. Então, por isso que ela sugeriu aqui 50 microcamadas para imprimir em 40 minutos. Eu comecei a falar e esqueci de traduzir. Eu perguntei para ela, porque normalmente uma das perguntas que teve aqui no chat foi sobre o tempo de impressão, quanto que é uma impressão, quanto tempo leva uma coroa, uma impressão de uma coroa unitária, que normalmente leva de 45 minutos a 1 hora, o que numa impressora RGB, né, com as cores. E aí, numa impressora monocromática, já reduziria isso para mais ou menos a metade. E essa plataforma que eles criaram, que eu vou perguntar agora qual a diferença, ela faz com que reduza ainda mais, mas eu acho que é 30%, 40% a mais de redução. Então, isso faz com que uma coroa seja impressa aí aproximadamente 20 minutos. Isso faz uma grande diferença para o consultório. Mas ela comentou também que isso vai fazer diferença para o tipo de resina, né? Que cada marca, cada especificação também vai variar um pouquinho. Julia, what is the difference? I didn't understand the difference in the platform that makes it faster than the regular platform. Okay, I'm happy to Julia, explain qual a it. diferença da espessura da plataforma regular para a plataforma diminuída, né? I can also later show you an illustration that might make it easier to understand, because I know we're translating now, right? Okay. The difference in 3D printing, what defines the speed for each resin is the waiting time, the curing time, and the peeling distance. Ok. Depois eu consigo mostrar uma figura que vai ilustrar melhor, porque agora estamos fazendo a tradução, mas o que vai ser diferente vai ser a distância. Julia, can you repeat that? The three... Waiting time, curing time, and peeling distance. So, peeling distance. Uhum. O tempo de espera, o tempo de presa, o tempo de cura e a distância do peeling. É da base para soltar da plataforma. Okay. So what happens is when the build platform moves into the vat, the bigger the build platform, the more the resin has to move away. Okay. And there's more movement in the vat. O que acontece é que a plataforma, ela vai, quando se distancia, pode ter mais movimento com relação à base, é isso, Maíra? A resina, quando a plataforma desce, uma plataforma maior, é como se fosse uma onda que vai afastar a resina e depois a resina volta. Esse tem um tempo que a resina precisa estabilizar antes de receber a luz novamente. Então, quanto maior essa área, maior vai ser a onda. Então, se eles fazem uma plataforma menor, a resina vai mexer menos, então eles podem fazer a ativação mais rápida. Yes. Okay, Myra, you got it. So, exactly. Because when we want to cure, we need to make sure that the resin is stable. Otherwise, we will have a lot of inaccuracies and just, it wouldn't cure properly because every layer is really fine. So if this isn't perfectly calibrated to wait until the resin settles, and you have to adjust this for every single resin, so therefore that makes a difference. If it's cured improperly, then the whole print is going to be having issues. Porque para evitar imprecisões, então a gente tem que ter uma estabilidade melhor. Então a gente não quer ter que ficar ajustando para cada resina diferente. Um dos motivos que eu pedi para a Júlia falar sobre a precisão, sobre a calibração das resinas, é porque a gente passa muito tempo trabalhando com resinas diferentes e tendo que calibrar essas resinas, que é uma das coisas que a empresa dela propõe resolver, já oferecer quais são os protocolos de calibração. Mas a maior parte das vezes a gente usa resinas diferentes, principalmente no Brasil, na América Latina, que fazem com que a gente tenha que calibrar nós mesmos a resina. E aí saber quais são os parâmetros que podem trazer esses erros
é bastante importante, por isso que eu falei que as informações são bem relevantes que ela está trazendo. Agora eu vou falar isso para ela, e se alguém tiver mais alguma pergunta, vocês me passam. Julia, I was talking them that here we have a lot of different companies that the manufacturers of the printers, and other people. Other thing is that we have a lot of different manufacturers of the resin. So most of the time we are spending the time calibrating the resin, and most of people, they are doing this by intuition. So they don't know exactly what they are doing and why they are doing this. So because of this, I asked you to bring this kind of information, and that is going to bring us a little bit of light about this point, and we can study from this. It is good. It is really good to understand this. Let me sit it here. Okay. There is a few questions here. Elon asked about the difference between Ackuretta printers and the cheaper printers in the market, as frozen and cubic, illegal, and all this. Elon fez uma pergunta sobre a diferença das impressoras da Ackuretta e de outras impressoras de outras marcas, como Frozen, Anycubic e outras. Yes, so I didn't emphasize on this too much because I assume there aren't too many dentists or technicians among us today. Eu não me preocupei em enfatizar isso porque eu não achei que fossem ter muitos dentistas conosco hoje. So the thing with Ackuretta is we really design every step of the workflow for dental professionals, which starts with Alpha 3D, where everything is very specific to dental applications, to the production of dental applications. So you can choose an application there that you're printing, and the supports can be auto-generated for it, which is great if you're printing anything for teeth. For DIY, it's not necessarily the ideal process. A diferença da Ackuretta é que nós focamos tudo para dentistas, começando com a Alpha 3D, então ela é bem desenhada, bem focada para dentistas, e se fosse com aqueles faça você mesmo, né, DIY, o processo seria diferente. And so, yeah, okay, Myra? No, you can go. Yes, and then also, especially, of course, the validation process we go through with the resin manufacturers. We have a team dedicated to doing resin calibrations and the validation process with the testing with the resin manufacturers. So there's a lot of work behind the safety of this. Yeah. E o processo de validação, nós temos todo um time envolvido em fazer esse processo de validação junto com os fabricantes da resina, para que tudo seja seguro. So hobby printing, yeah, sorry. Let me just tell something about this. I'll speak in Português, okay? I'll tell you in one second. Uma parte importante das impressoras, da impressão na área de saúde, é que ela seja validada e que os softwares e as resinas estejam calibrados. Então, algumas empresas trabalham bastante na criação do software e na validação das resinas, para que elas sejam validadas. Aí a gente utilizariam resinas validadas nos processos do FDA, do CE, que são processos rigorosos para que sejam calibradas essas resinas. A maior parte das outras impressoras, que são chamadas de impressoras de hobby, elas simplesmente têm a impressora e um software genérico, no qual você vai ter que compreender como calibrar e garantir a validação da resina. Então, o custo está relacionado com esse trabalho no background. I was telling them that the cost is related with this background work. So
it is important to have validated process for healthcare, and it is good to have companies focus on this. There's another question here. Laser mirror systems or galvo systems can have smaller spots resolutions, but an accuracy measure is historically known very precise. How much more accurate you consider LCD compared to laser SLA? As impressoras com o sistema de espelhos e laser, eles têm uma acurácia bastante específica e a pessoa quer saber qual a comparação com relação à acurácia desse tipo de impressora com a LCD. É isso? Yeah. So I think what we need to say here is there's a difference between the surface, the surface looks like, and what accuracy is in 3D printing. Nós temos que falar aqui que existe uma diferença entre o aspecto da superfície e o que é de fato a acurácia. So the XY resolution 3D printing has an impact on what the surface of your 3D print looks like. A resolução dos eixos X e Y, ele vai ter um impacto no aspecto de como vai se parecer a superfície do seu material impresso. However, accuracy is how reliably can your 3D printer repeatedly achieve a same great result. E, no entanto, a acurácia é a confiança que você vai ter na sua impressora dela repetir o mesmo resultado outras vezes, exatamente. So you're trying to always, so XY resolution SLA printing has great smooth surface finishes. When you compare, however, the accuracy of the prints over a long period of time, then there has been some inaccuracy that is comparatively just a little bit less accurate than LCD printers. How much less accurate or so, that is something I can't really say. Also, it depends on the 3D printing manufacturers. Not all LCD... Sorry. Okay. Essas impressoras a laser, se você considerar o eixo X e Y, elas vão ter uma superfície bem mais lisa. Contudo, a acurácia delas, ao passar do tempo, a longo tempo, ela não vai ser tão confiável. So, not every LCD 3D printer is going to be great, reliable, and accurate. It is very much about the components of the 3D printer and to ensure that the pieces of the 3D printer are high quality and can ensure and support the accuracy. E isso também depende do fabricante, né? Então, nem todas as impressoras LCD vão ter uma acurácia excelente, isso vai depender dos componentes de cada impressora. And we can say this about our 3D printers because we offer a 2-year warranty. So if in 2 years you have really big problems with your printer, we will replace it because we know that our printers are going to have a long life cycle. You know, they will not start to decay in a few weeks or months. Então, eu posso falar sobre as nossas impressoras. Então, nossas impressoras têm 2 anos de garantia e se você começar a ter algum problema, nós vamos repor essa impressora, porque elas não são feitas para se deteriorarem em poucos meses. I'd like to add that SLA and DLP and LCD, all of these printers have a place in dentistry because they bring different things to the table. I focus on LCD because this is what I know best. All other companies definitely bring something to the table. Just to add that. Todas essas impressoras SLA, LCD, LDP, elas têm o seu espaço, têm seu nicho dentro do ramo da odontologia. Eu foco nas impressoras LCD. Great.
There's one question I think is difficult for everybody to answer, but I'll ask you. I don't know if you have this data. What is the state right now of the market of 3D printing dentistry in Latin America, which is the leading country using this technology? Essa pergunta é um pouco difícil para qualquer um aqui responder. Eu quero saber qual é o estado, a quantas anda, né, o mercado da impressão 3D na odontologia, na América Latina, e qual é o país que lidera o uso dessa tecnologia. So from my side, I work with really interesting people also in Latin America, in Chile and in Uruguay. There are 2 universities that have digital dentistry departments at universities, and we work with them. And so I see there's a lot happening. And Myra and I, we've had our own discussion about this, and she's really making a difference for this in Brazil. I don't have numbers on it. I think there's so much to do. And 3D printing in dentistry has a tiny market right now, but it's going to be really big in the near future. Do meu lado, eu tenho trabalhado com pessoas fantásticas na América Latina, temos parcerias com universidades no Chile, no Uruguai, que são universidades que têm laboratórios 3D, e eu estava discutindo com a Maíra sobre isso, que atualmente na odontologia está só com um pequeno nicho, mas que tem todo um potencial para ser um mercado gigantesco no futuro próximo. Yes. Let me check if there is another question. No. I have a lot of questions I can ask you all the night here or the morning in China. But what do you think is going to be the next step for 3D printing in dentistry or in healthcare in Latin America, as we are doing this event for the Latin America people? Do you see opportunity for the companies to have more representation here? Or because what I feel, I don't know if the audience here feels the same, it is that we are always trying to get the other thing that is abroad, and we are trying to get here. But what do you think we should have to be attractive for the companies? Eu gostaria de saber qual o próximo passo no mercado latino-americano e o que é que você acha que vai ser o próximo investimento, o que é que você acha que nós devemos ter ou fazer para sermos atraentes, para atrairmos empresas para trazerem representantes para a América Latina? So we are already working, like I said, with Chile and Uruguay, and we are working the biggest problem we always see is importation. And the rules behind importation for Latin America are a little difficult in some places to work with. Bom, como eu falei, já estamos trabalhando com Chile e com o Uruguai, mas eu acho que o maior obstáculo para a América Latina são as leis de importação. But there is more interest coming, and we have recently, actually very recently, we have been changing a lot. And these fantastic doctors that I get to work with, like Dr. Wi3DP in Chile, he's helping us so much expanding, and he provides education. And I think that is the most important thing in Latin America. Learning that you can do this as an easy part of your workflow, and that it will make your workflow faster, efficient. It's great for the dentist as well, because it brings profits, right? Night guards can be produced really fast and sold, for a pretty good price usually. Bom, tem um dentista que eu trabalho já no Chile, que é o Wi3DP, e ele trabalha com educação, com informação, e eu acho que esse é o ponto-chave que nós temos que fazer. Nós temos que educar as pessoas com essa tecnologia
e isso vai trazer retorno financeiro para quem trabalhar com ela. And one last thing you said, right? What is the next big thing? That is always going to be, right now, it's going to be materials. The development of new materials. And we already see this now. We have permanent crown materials that can stay in your mouth forever, technically. So they have received FDA approval for this resin. And you can print with it. They have done 10-year testing studies on, so they simulated, right? They don't chew for 10 years, but they have simulated it. And the tooth doesn't decay. So it's really, materials are going to change the 3D printing industry. Então, mais uma coisa, você perguntou qual será o próximo passo. E o próximo passo, o futuro, vai ser o desenvolvimento de novos materiais. E já estamos vendo isso, já estamos com materiais que foram aprovados pelo FDA, pela Federação Americana, né? E esses materiais foram testados com simulações de 10 anos em boca e não apresentaram nenhuma deteriorização. Então, esse é o futuro. Yeah, I'm very excited to be part of this world, the 3D printing world, because I have the opportunity to meet people as you, as Andreina, as Janet, as everybody here that is developing, that is the pioneers. And it is really good to have this opportunity to be part of this. Thank you a lot again for being here today and to sharing a lot of information. We'll have the opportunity to be together again. And if possible, Andreina, please open your cam so we can have a screenshot here. And we can share this. And Malu too, if you can open your camera. Okay. Thank you so much, Myra, and thank you so much, Maria. I really appreciate the hard work it is to do all this translating. I'm your fan, Maria. That was great. Okay. Are you ready? Can you? Yes. Great. I think it worked. Just 1 minute. Let me check. Great. It worked. So I will ask Janet so we can go back to the room and we can have 10 minutes more to share, 10 to 15 minutes there to share each other and to talk. And then we finish the events. And thank you all again to be here. It was a challenge to organize this, but it was great to have the opportunity to be with you all. Thank you. Obrigada.